Vejam bem, Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um hebreu, um israelita. Jonas era um homem que servia ao Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar. Jonas também era um homem escolhido da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E dentro da palavra nós percebemos que todos os povos temiam a este Deus. Dentro da palavra nós percebemos que todas as nações temiam ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. E Jonas, como profeta, ele recebe uma profecia, ele recebe uma ordenança de Deus, ele recebe um mandamento de Deus, e Deus pede para Jonas ir até a cidade de Nínive e apregoar contra aquele povo. Jonas recebe uma missão para ir até aquela nação pecadora e dizer que o pecado daquela nação subiu até o Senhor e que se eles não se convertessem, Deus destruiria aquela nação. Mas Jonas, ele toma outra direção. Nosso amigo Jonas toma outro rumo. O nosso irmão Jonas, ele toma outro caminho e ele desce até a cidade de Jope. Jonas, ele foge. Jonas, ele parte para Tarsis e ali em Jope ele pega uma embarcação, ele compra uma passagem, ele paga uma passagem na rodoviária de Jope. Ali na rodoviária marítima ele pega uma embarcação, um cargueiro e parte para Tarsis, fugindo da obra do Senhor, fugindo da presença do Senhor, fugindo da sua missão, fugindo da sua obra missionária. E a palavra, ela nos conta que quando o navio ele chega até um certo ponto do mar, começa a sobrevir sobre aquele navio uma tempestade, começa a sobrevir sobre aquela embarcação um vento muito forte, que o barco, que o navio, que aquele cargueiro, ele ia quase a pique. E o comandante e os homens daquele barco, eles começaram a ficar apavorados, eles começaram a ficar com medo, porque eles notaram que tudo ia se despedaçar, que eles iam perecer, que eles iam morrer. E cada um começa a invocar o seu Deus, cada um começa a buscar a sua crença, cada um ali começa a fazer reza, outros fazerem feitiçaria, outros buscarem nas estátuas que eles tinham talvez uma imagem no bolso, no pescoço, na carteira, outros buscavam simpatia. E Jonas, que era um servo de Deus, ele desceu para o quarto do navio para dormir. E descendo ali, o comandante, ele observa que Jonas, ele dorme, e ele pergunta: por que tu dormes? Por que tu repousas neste momento de aflição, de dor? Nós estamos perecendo. E quando Jonas sobe para o cargueiro ali para fora, ele vê o desespero daquele povo, ele vê o desespero daqueles homens. O povo estava em alvoroço, em desespero, não havia como acabar com aquela aflição, e eles decidem lançar sorte para ver de quem era a culpa. No Velho Testamento nós observamos que os povos, eles lançavam sorte para ver sobre quem estava a culpa. Se nós formos no livro de Josué, nós vamos encontrar um homem chamado Acã. Deus tinha dado uma ordem ao povo de Israel que o ouro e a prata pertenceria à casa do Senhor, e Acã, ele roubou a prata, o ouro e uma capa babilônica e escondeu nos seus pertences. A palavra fala que Josué lança sorte e cai sobre Acã, e Acã é condenado do seu pecado. Ali naquele navio aconteceu a mesma coisa. Ali naquele navio sucedeu
a mesma coisa. Eles lançaram sorte, e a sorte ela caiu sobre Jonas, e eles perguntaram: Jonas, de onde tu és? A que Deus tu serve? Que nação que tu és? Aí Jonas começa a falar: olha, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sirvo o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Deus me enviou até Nínive para que eu profetizasse sobre ela, e eu tive medo e fugi. É por causa de mim que sobreveio este mal. E eles perguntaram: o que nós faremos? E Jonas então diz: lança-me ao mar, então se aquietará e o vosso problema terminará. O que eu quero trazer dentro desta mensagem hoje, amada igreja: muitas vezes nós somos responsáveis, muitas vezes nós estamos na frente, muitas vezes nós estamos no controle do barco, de pessoas, de vidas, de famílias, e muitas vezes nós somos responsáveis por pessoas. Jonas ali, ele era responsável por aquela embarcação. Jonas ali, ele era responsável pelo sofrimento daquele povo. Jonas ali, ele era responsável pela vida, pela saúde, pela morte daquele povo. E muitas vezes eu e você somos responsáveis. Muitas vezes eu e você somos responsáveis, talvez pela nossa família, talvez pelos nossos amigos, talvez pelos nossos vizinhos. Muitas vezes Deus coloca responsabilidade de pessoas nas nossas mãos. Muitas vezes pessoas estão se naufragando, muitas vezes pessoas estão sendo destruídas por causa da nossa irresponsabilidade. Muitas vezes pessoas estão doentes por causa da nossa incompetência. Muitas vezes famílias estão sendo destruídas por causa da nossa covardia. Muitas vezes nós estamos vendo as pessoas do nosso lado naufragarem por causa da nossa desobediência, porque não oramos, porque não jejuamos, porque não estamos em comunhão com a igreja. Muitas vezes nós vemos a nossa família ir para o inferno, porque muitas vezes não lutamos na oração, no jejum, na consagração. Muitas vezes nós vemos as pessoas ao nosso redor afundando a igreja, porque não temos um compromisso direto com elas. Assim aconteceu com Jonas. Jonas era responsável por aquela embarcação. Jonas era responsável por aquele povo. Aquele povo estava sendo destruído por causa da desobediência de Jonas. Eu quero que você entenda nesta noite a responsabilidade de uma mulher de Deus, a responsabilidade de um homem de Deus, a responsabilidade de um crente, de um cristão, de um evangélico. Muitas vezes pessoas se afogam por minha causa e por sua causa. Muitas vezes as pessoas morrem pela nossa irresponsabilidade, porque não oramos, porque não clamamos por elas, porque não jejuamos por elas, porque não temos compromisso com Deus, por causa da desobediência e rebeldia. Muitas vezes a família está um poço de podridão, muitas vezes está uma maldição na casa, muitas vezes está indo tudo errado, de mal a pior, porque nós que somos responsáveis, como Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Muitas vezes estamos sendo trevas para as nossas famílias, muitas vezes estamos dando mau testemunho para os irmãos da igreja, muitas vezes estamos dando mau testemunho para os vizinhos. Jonas estava dando mau testemunho. Jonas não estava agradando, não estava fazendo a vontade de Deus. Jonas estava na desobediência, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Muitas vezes nós nos deparamos com Jonas. Deus fala para nós fazermos uma coisa e nós fazemos outra. Deus manda nós irmos para um lugar e nós vamos para o outro. Deus pede para nós orarmos e não oramos. Deus pede para nós jejuarmos e não jejuamos. Deus pede para nós buscarmos a sua face, arrependermos dos seus maus, dos
dos nossos maus caminhos e não arrependemos, igreja.